Olá, investidor, tudo bem? Anderson Ferreira aqui do aplicativo Futebol Investimento. Vamos lá para os nossos 3 palpites do dia. A gente pega lá palpites aleatórios do aplicativo e coloca aqui para vocês mostrando como que a gente calcula para chegar naquela probabilidade que a gente colocou, naquele palpite que a gente colocou. Não é nada de chutômetro, achismo, iluminação divina, a gente faz os cálculos, né? Nossa análise é fundamentalista. A gente não acha que vai ser isso, não pensa que vai ser aquilo. A gente calculou e a melhor entrada pelos cálculos que a gente fez, pelas estatísticas, são essas entradas que a gente vai colocar aqui para vocês. Pegamos apenas 3, né? O aplicativo tem muito mais entradas do que isso, mas a gente colocou apenas 3 entradas. Então vamos lá analisar primeiro o jogo aqui. Campeonato da Bélgica, 24ª rodada. A gente tem aqui um terceiro jogo aqui desse time da casa, é um amistoso. A gente precisa desconsiderar os jogos que não são daquele campeonato. Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, o time está disputando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Você vai desconsiderar os jogos da Copa do Brasil que ocorreram ali no meio da rodada, né, no meio da semana. Então você desconsidera esse jogo da Copa do Brasil se você estiver analisando o jogo para o brasileiro. E se for o contrário também. Ah, não, estou analisando o jogo da Libertadores. Você vai desconsiderar os jogos do Campeonato Brasileiro. Até porque o time tem um comportamento no Campeonato Nacional e pode ter um outro comportamento completamente atípico no jogo de Copa, num torneio sul-americano, né, ou então numa Libertadores, na Copa do Brasil, ou algo parecido. Então você precisa desconsiderar esses jogos que não são do campeonato que você está analisando. Então a gente vai desconsiderar esse terceiro jogo aqui do time da casa e o quarto jogo aqui também, que também tem uma Copa aqui, ó. A gente vai desconsiderar. E do time de fora a gente vai desconsiderar o quarto jogo, perfeito? Então vamos lá. Analisando aqui o jogo do time da casa. O time da casa, então, ele tem... Vamos analisar só os 3 jogos que a gente já tem aqui na tela. Mas você poderia expandir para 10 jogos e analisar, ou analisar 5, 7. Você escolhe o seu critério de análise. Nós gostamos de analisar 10 a 15 jogos, né? Para poder chegar no FR bem consistente. Então, vamos lá. Analisando só os últimos jogos aqui desse campeonato. O time da casa tem 2 derrotas e uma vitória, 2 derrotas e um empate. E o time de fora possui 2 empates e 2 derrotas, né? Então tem 2 derrotas e 2 empates. Um detalhe aqui é que os empates aqui, eles possuem gols, tá? Então tem gols aqui no empate. Isso indica pra gente que os times jogam para cima para tentar ganhar, né? E não consegue, ou até se sair perdendo, ele consegue ter força para poder empatar o jogo. Então a gente consegue visualizar isso. Então, bem interessante também para poder fazer uma entrada em tese no ambas marcam, né? Poderia ser uma entrada aqui no ambas marcam, já que a gente tem bastante jogos aí que o time levou um gol e também fez gol. Mas vamos lá para os dados, né? Então a gente tem aqui 34% de probabilidade do time da casa vencer, 27% do empate, 39% do time de fora vencer. Gol no primeiro tempo, pelo menos 75% de probabilidade de um gol no primeiro tempo. Over 1,5, mais de 1,5 gols na partida, pelo menos 2 gols, né, na partida, 78%. E over 2,5, ou seja, pelo menos 3 gols na partida, 58%. Tem uma possibilidade aqui alta de um over 1,5, né, como a gente viu lá que os times, geralmente quando empatam com gols. E quando perdem também, tem perdido lá, tem tomado mais de um gol também quando perdeu o jogo. Então, dá pra gente fazer uma entrada aqui. A sugestão é over 1,5, tá? Mais de 1,5 gols na partida. Segunda entrada aqui. Campeonato francês, Ligue 1, né? Liga 1. Primeira divisão do campeonato francês. Vamos lá, deixa eu dar uma analisada aqui se tem algum jogo de Copa. Tem um jogo de Copa aqui do time da casa. O quarto jogo. E o jogo de fora, do time de fora tem o terceiro e o quinto jogo também com jogos de Copa, porque a gente precisa desconsiderar também. Vamos lá, pegando os 4 últimos jogos aqui. A gente tem 2 derrotas, um empate e uma vitória do time da casa. Pegando os 3 últimos aqui do time de fora, a gente tem 2 derrotas e tem 3 derrotas, né, do time de fora. Então a gente tem aqui time de fora da casa, uma vitória, uma derrota, uma vitória, um empate e 2 derrotas. E o time de fora, a gente tem ali 3 derrotas no campeonato francês. Vamos lá para os dados.
a gente tem probabilidade do time da casa vencer de 54%, empate de 24% e do time de fora vencer de 22%. Probabilidade de gols no primeiro tempo 65%, o over 1,5 aí com 78% e o over 2,5 aí com 53%. 53% de probabilidade de ter um over 2,5. Uma entrada que sugerida seria um casa empate anula, né? Vamos dizer assim. Casa empate anula com a probabilidade de 78%. Over 1,5 também está interessante, mas eu vi jogos ali também que foi 1-0, 0-0. Não consideraria aqui uma entrada no over 1,5. Mas um casa empate anula é uma entrada interessante. Falo com vocês um pouquinho aqui sobre a BetChamps. A BetChamps é uma casa de aposta que é parceira nossa aqui do aplicativo, e você abrindo a sua conta lá não precisa depositar nada, não precisa ter nenhuma burocracia, fazer depósito, nem nada. Você só vai abrir a sua conta utilizando o nosso voucher, que é o FUT Investimento. A partir do momento em que você abre a sua conta lá, você já ganha um bônus, que é uma aposta no valor de R$20 para você começar a fazer dinheiro. Então você já começa, fez o cadastro, utilizou o nosso voucher FUT Investimento. Vou deixar um vídeo aqui na descrição mostrando passo a passo como que você consegue fazer o cadastro, o que você precisa utilizar para colocar o nosso voucher. E aí você ganha uma aposta gratuita no valor de R$20. Beleza? E aí você vai fazendo o seu dinheiro aí, vai fazendo essa aposta aí, esses R$20 aí, se você tiver green, né? Fazendo esses R$20 aí virar bastante dinheiro e depois você pode sacar. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem um vídeo aqui na descrição e nesse vídeo eu respondo lá as dúvidas que as pessoas têm, né? Tudo que vocês quiserem falar sobre as entradas, eu estou lá respondendo também. Beleza? Então, betchamps.com é a nossa parceira e ganha lá uma aposta de R$20 gratuitamente, beleza? Então vamos voltar aqui agora para a nossa última entrada. A última entrada que a gente tem aqui é no Campeonato da Bélgica também, né? A primeira foi na Bélgica, essa terceira também é no Campeonato da Bélgica. A gente tem aqui 2 jogos do time da casa que devem ser desconsiderados, que foram amistosos, e um jogo do time de fora que também precisa ser desconsiderado porque também foi amistoso. Time da casa, ele tem 2 vitórias e 1 empate. Time de fora, ele tem 3 vitórias e 1 derrota. Vamos ver qual é a nossa entrada aqui sugerida. Seria... Vamos ver primeiro aqui os dados, né? Vamos lá. Probabilidade aqui do time da casa vencer, 43%. Vai fazer uma entrada seca? Claro que não, 43%. Quando você vê que o time da casa está com 43% de probabilidade de vencer o jogo, significa que a casa de aposta tem 57% de probabilidade de ganhar a sua aposta. Então você tem 43% de chance de ganhar, porque você está fazendo uma entrada, mas se der empate e o time de fora vencer, 57% de probabilidade da casa de aposta ganhar. Porque aqui a nossa briga, nosso jogo é contra a casa de aposta. Então, 43% para o time da casa ganhar, 30% para o empate, 27% para o time de fora vencer o jogo. Over 1,5, ou over meio, né, no HT, pelo menos um gol no primeiro tempo, 75% de probabilidade. Over 1,5, 90%, ou seja, 90% de probabilidade de ter mais de 1,5 gols. Over 2,5, 63% de probabilidade de ter um over 2,5. Uma entrada sugerida aqui seria um casa fora. Por que o casa fora? Somando o casa fora, ele me daria 70% de probabilidade de acertos, né? Se eu faço uma entrada com o casa e o empate, eu teria ali 73% de probabilidade de acertar o resultado. Porém, analisando os últimos jogos ali, você vê que só teve um empate nos últimos jogos. Dá a entender que os times jogam para frente, ou jogam para ganhar, ou jogam para perder. Então, quando você for fazer essa sua análise, isso você também tem que considerar. Então, a entrada sugerida nesse jogo é o casa fora ou o over 1,5 com 90% de probabilidade de acontecer. Over 1,5 ou casa fora. Beleza? Essas aí foram as entradas aí do aplicativo que a gente colocou aqui para vocês.